Boa tarde, bem-vindos ao último dia da primeira semana do Patrimônio Histórico, promovido pelo RELU-UFAL, como projeto de extensão da Faculdade de Arquitetura da UFAL, e cujo tema central foi Arquitetura Moderna em Isolamento. Sabemos da importância em informar a comunidade acadêmica e também a comunidade em geral sobre a necessária preservação do patrimônio moderno, que alcançou o Nordeste e, sobretudo, Maceió, tardiamente em relação ao resto do país, mas que teve importantes exemplares e arquitetos que o representaram nas décadas de 1950 até 1970. O RELU é um grupo de estudos que atua há 15 anos na FAUFAL, formado atualmente pela professora doutora Josimire Ferrari, por mim, Adriana Guimarães, e pela professora, também doutora, Adriana Capretti, todas atuantes na área de preservação do patrimônio cultural. Conheça nossos trabalhos sobre arquitetura alagoana no portal de arquitetura alagoana, o www.arquiteturaalagoana.al.org.br e no Instagram, @relu.fal, além dos nossos perfis de trabalho em desenvolvimento, como o Tatipirum, que é o @tatipirum.relu, uma marca registrada de produção de material de educação patrimonial e que vem disponibilizando atividades para aprender brincando sobre Alagoas durante a quarentena. E ainda o Sereias.alagoas, que apresenta biografias de lagoanas que nos inspiram também no Instagram. Eu vou chamar agora a professora Adriana Capretti para falar um pouco para vocês sobre as inscrições e os certificados. Boa tarde a todos. Boa tarde, Adriana, Aguilar. Aproveitando também para agradecer a presença da Aguilar, o aceite do convite. Vejam só, pessoal, vocês ainda podem fazer inscrição. Então, quem está assistindo essa live hoje, mas não se inscreveu, pode ainda fazer. Tem na descrição do vídeo como é que chega até o link do SIGA-A, e até hoje as inscrições ainda estão abertas. E caso a pessoa tenha se inscrito hoje, tenha perdido os vídeos, ela pode assistir também, porque eles estão gravados no YouTube, e dessa vez vai ser diferente. O certificado é o seguinte, a partir de amanhã, vocês vão receber um e-mail automático da Proex ou meu, isso eu ainda não tenho certeza se vai chegar pelo meu e-mail da Proex, e que com uma espécie de um questionáriozinho, mas assim, muito simples, de 3 perguntas, né, para validar a presença, que muitas pessoas estão perguntando todos os dias como é que a presença está sendo validada, né? Então vai ser assim, pelos inscritos que aparece para a gente lá no SIGA-A, por isso a importância de fazer a inscrição. Aí vocês vão receber esse e-mail com link para esse questionário simples no Google Docs, que é por onde a gente vai validar a presença. E aí a gente vai enviar os certificados alguns dias depois, tá? Como é pela Proex esse evento, não vai ter como o certificado ser logo em seguida enviado, tá certo? Meu cachorro tá latindo, sem parar. Faz parte. Voltando, hoje, para encerrar nossa atividade, a arquiteta e professora Aguilar Naslavski vai falar sobre arquitetura moderna e trópicos. A professora Aguilar possui graduação pelo FPE, é mestre e doutora pela FAU-USP e especialista em conservação da arquitetura moderna pelo ICROM. Aguilar Naslavski é professora associada 2 no Departamento de Arquitetura e Urbanismo, graduação e pós-graduação em Desenvolvimento Urbano, MDU, também da Universidade Federal de Pernambuco. Participa do grupo de trabalho sobre inventários de arquitetura moderna do Núcleo Docomomo Brasil. Fez parte do seu conselho consultivo na gestão de 2014 a 2016. Foi professora visitante da Escola de Arquitetura da Universidade do Texas entre 2015 e 2016, com bolsa estágio sênior da CAPES. Desde 2015, tornou-se membro dessa prestigiosa instituição. É também membro do Docomomo Brasil. Possui vários livros publicados, entre eles Arquitetura Moderna no Recife, 1949 e 1972. Antes de chamar nossa convidada, eu gostaria de informar que hoje, excepcionalmente, finalizaremos a nossa atividade às 18h30, para que todos possam acompanhar a discussão promovida pelo IAB, cujo tema é "E o lugar de memória? O caso do Bebedouro, Maceió, Alagoas", que será transmitido apenas pelo Facebook do IAB Alagoas. E contará com a participação de Sandro Gama,
superintendente do IFAM Alagoas, e Nivaldo Vieira, do IAB Nacional. Como o tema muito nos interessa e é uma preocupação comum a toda a população, achamos por bem, com o consentimento da nossa convidada, disponibilizar horário para que todos tenham a oportunidade de participar. Vale lembrar que comentários e perguntas podem ser registrados em nosso chat e serão respondidas ao final da nossa apresentação. Agora eu vou me retirar com vocês, Guilar Naslar. Oi, gente, boa tarde. Eu, primeiro, assim, quero agradecer o convite, né, à professora Adriana Caprez, à professora Adriana Guimarães, a Manuela Andrade e também a Josemere, que eu conheço de longas datas, tá? É um prazer estar aqui com vocês. Só fazer uma parte, eu só fui visita em escola lá no Texas, eu não sou membro, acho que foi algum engano do lado do meu currículo, né? Eu sou filiada ao MDU e ao UFPE, e eu tenho um laboratório que trabalha com documentação da arquitetura moderna em Pernambuco, né? Fazendo levantamentos mesmo nos arquivos, né? Acho que um pouco como vocês trabalham também, né? E hoje eu vou falar, né, sobre esse tema por solicitação de Adriana, a professora Adriana Caprez, né, que a gente discutiu alguma coisa entre arquitetura moderna, trópicos, e um pouco sobre, assim, lições para o futuro, né, sustentabilidade, né. Então, na realidade, eu vou iniciar a minha fala com essa questão de que, na realidade, desde que o colonizador chegou no Brasil, ele precisou se adaptar a essa realidade dos trópicos, né. Então, nossos antepassados se depararam com essas questões de como morar aqui, como ocupar aqui, né, e poder sobreviver, né, com esse clima, né? Então a gente vai ver isso em Pernambuco ao longo do século XIX, né? Tem um célebre exemplo que é o Mercado São José, né? Como Voltaire teve que adaptar as venezianas que ele colocou, né? O tipo de telha, né? E outros artifícios que ele usou para que o mercado pudesse ficar com maior conforto térmico, tá certo? E a gente passando para o século XX, né? A gente vai ver logo no início do século, né, por conta de epidemias e também doenças e todas essas questões, né, que os trópicos tinham, e a gente vai ver os arquitetos e engenheiros se deparando e se questionando sobre a importância, né, de que estratégias usar para fazer uma casa tropical, né? Então, um dos artigos, a casa tropical de um engenheiro da época, né, nos jornais de Pernambuco, né, já apontavam para essas questões, tá certo, de adaptação. Então, na realidade, a gente vai ver a arquitetura moderna, quando ela começa a surgir no início do século, ela já vem com essas questões, né? Lógico que herdadas da sistematização, vamos dizer assim, do século XIX, né? E elas vão também introduzir, né, novas questões, novas pesquisas, sistematização também, né, das pesquisas. Então, eu vou iniciar falando, né, que, digamos assim, já a partir dos anos 20, a gente vai ter digamos assim, essa preocupação, né, e, sobretudo, porque, na realidade, vários engenheiros e arquitetos, eles acabavam muitas vezes olhando para as revistas internacionais, né, para a produção americana, a produção europeia, e muitas vezes eles tinham o desafio de adaptar essas arquiteturas aqui à realidade local, né. Então, eu vou passar para o primeiro slide, eu acho, né, acho que seria bom, para mostrar para vocês, né, um elemento, né, muito característico, né, de Pernambuco, tá certo? Ele foi patenteado em 1930, né, por engenheiros, tá certo? O Amadeu Coimbra, o Ernest August Beckmann e o Antônio Góes, né? Daí as iniciais, né? COBOGO, tá certo? Na realidade, ele era usado como um tijolo grande, tá certo? Que ele era colocado argamassa dos dois lados e ele servia para construir paredes, né? Então, eu pesquisei na prefeitura, né? Nos registros locais e várias residências, né? Eram construídas com esses blocos de argamassa, tá certo? Eles chamavam de cimento armado, né? E foi, na realidade, o que, digamos assim, fez
depois, né, em 1934, quando Luiz Nunes, que é um arquiteto formado no Rio de Janeiro, né, na EMBA, vem para cá e ele institui uma diretoria de arquitetura e urbanismo, né, e ele começa a trabalhar aqui, ele e o grupo dele usaram esse elemento como um painel vazado, que são esses dois exemplos que eu trouxe aí, tá certo? Para vocês verem. Então, na realidade, isso daqui, né, já é uma adaptação, digamos assim, a um elemento local, tá certo? De uma forma que não foi concebido com esse fim, mas foi usado como um brise-soleil, né? A exemplo do brise-soleil lá do Ministério da Educação, que fez da arquitetura moderna brasileira tão famosa. Então, eu vou querer fazer uma parte. Esse bloco tinha 50 por 50, tá? Com 10 centímetros de largura, tá certo? Ele era. Oh, perdão. Desculpa. Buraquinhos, né, eram 5 por 5 com profundidade 10, tá certo? E ele foi usado, inclusive, pela primeira vez, em 1934, numa escola, né, que Luiz Nunes fez, que hoje está destruída, para crianças especiais, e essa escola foi concebida dos moldes da escola de Villejuif de André Lussac, na França, tá? Então, eu vou querer ler aqui uma passagem de Joaquim Cardoso, tá certo? Que ele exalta justamente a inventividade dos arquitetos do DAO, né? Ele fala o seguinte, que ele teve a oportunidade de colaborar com os arquitetos que não somente mostraram nos seus projetos o mais perfeito conhecimento de adaptação dos materiais plásticos modernos ao caso brasileiro, conseguindo ao mesmo tempo melhores efeitos plásticos do concreto. Foram utilizados todos os elementos arquitetônicos novos: a coberta terraça, o pilotis, as janelas de grandes vãos, a cor como elemento modificador do espaço e da iluminação, estrutura independente, etc. Assim como o emprego de estruturas especiais para a realização de formas puras, que somente com concreto se pode realizar e que são soluções mais livres e perfeitas. Então, os volumes e superfícies vazadas, que antigamente eram resolvidas com venezianas, foram criadas agora com o elemento justo e adequado de um material pernambucano por excelência, e que conservava a mesma simplicidade de linhas de certas grades e esquadrias, o combogó. Então. Essas superfícies de combogó, atuando nas fachadas muito insoladas, como verdadeiro brise-soleil, produzem desenhos caprichosos de sombra e luz e de bom efeito decorativo. Veja que esse é um depoimento de Cardoso, em 1939, e ele, na realidade, viu essa poesia, né, que o combogó trouxe com essa renda, né, com esses elementos vazados que, na realidade, deixam a luz entrar, né, dosam um pouco essa intensa luminosidade dos trópicos e permitem o vento, né, e o ar fluir, essas trocas de ar, né, e, na realidade, criam um conforto térmico grande para os edifícios que eles são introduzidos, né. Então, na realidade, além de Cardoso ele tratar o combogó e ver a ideia do elemento pele do combogó, do cobogó, perdão, porque originalmente é cobogó, tá certo? Ele também viu toda essa poesia, né? Só que a gente vê, eu queria também citar aqui, né, um trabalho recente, né, de Freire e Bauer, né, que elas justamente descobriram que o cobogó tinha relação com alguns elementos blocos testes de Frank Lloyd Wright, né? E descobriam correspondência entre eles e na Casa Millar, tá certo? Então, e com os irmãos André na França. Então, na realidade, é possível, né, que já inicialmente, né, nas suas origens, na sua concepção, né, ele já foi inspirado, né, em um elemento que não tão pernambucano assim como o Cardoso falou. Mas, de qualquer forma, a gente adotou o cobogó, né, os pernambucanos, eles têm isso muito, né, agarram o cobogó com todas as forças, né, e aí, digamos assim, se transformou nesse material que a gente diz que é pernambucano por excelência, como Cardoso fala. E, na realidade, a gente vai ver reinterpretações do cobogó em várias, digamos assim, obras que foram construídas aqui e em todo o Nordeste brasileiro, também no Sudeste, né, nos trópicos, né. Então, eu vou continuar a minha fala, né, passando para um segundo momento. Desculpa, eita, eu esqueci dos slides, ó.
Então, eu vou mostrar os slides até chegar já nesse segundo momento, que eu falei muito do Cobogó. Então, aí está a Escola Alberto Torres, construída em 36 por Luiz Nunes, o grupo do DAO, tá? Então, quer dizer, ele não só usou Cobogó como elemento de vedação, mas também ele fez alguns artifícios, tá certo? Para amenizar o calor dos trópicos. Ele, na fachada poente, ele colocou esses beirais, né? Ele colocou também, não sei se vocês conseguem ver, esses rasgos na base das paredes, tá? Para também fazer trocas de ventilação e iluminação. Inclusive, não posso ver nessa foto, mas que está muito pequena, mas tem rasgos nas paredes. As paredes não chegam ao teto, né? Então isso permite, na realidade, que a ventilação, que o vento flua, né? E que na realidade é uma condição melhor de conforto térmico. O próximo slide. Aqui é uma edificação também desse grupo, né? No leprosário da Miroeira, um pavilhão, que também toda essa fachada aí foi feita com esse elemento pele cobogó. Pode passar. Esse interior aí são janelas basculantes também daquela escola que eu acabei de mostrar, evidenciando, né, que eles estavam muito antenados, né, com essas questões do conforto térmico. Pode passar. E aí é uma das obras que, essa é uma foto do Brasil Builds, tá certo? É uma das fotos, assim, uma das poucas obras de Pernambuco que aparecem no Brasil Builds, vão para a exposição em 1942, lá nos Estados Unidos, e aparecem no catálogo de 1943, que mostra justamente a utilização do elemento pele, cobogó, tá certo? E a proteção dessa fachada poente. Esse daí é o pavilhão de verificação de óbitos, né? Uma obra tombada a nível nacional, tá certo? Da equipe de Luiz Nunes. Aqui. E aí está o emprego do Cobogó, tá certo, na Caixa d'Água de Olindas, é uma obra de 36, né? Essa foto é recente, já está com a intervenção do grupo de Ronaldo Lamour, tá certo? Com a escada lateral, mas aí eles refizeram, né? Houve uma obra de conservação grande aí, mas eles mantiveram o mesmo elemento, né? E aí está essa fachada toda de Cobogó. E foi justamente de onde Cardoso disse e conta, né, que eles realmente transformaram o Cobogó numa poesia, né? Pode passar. E aí está por dentro um aspecto da obra, mostrando essa permeabilidade, né? E aí são algumas fotos do interior. Pode passar. E aí, essa escola chamava Escola de Agronomia, né? Na realidade, antes era um reformatório de menores, né? Que foi concebido para tal pelo grupo de Luiz Nunes, né, do DAO, né, junto com outros, tá? Aníbal, esqueci o nome dele, mas o nome completo, né? E foi feito, né, para, digamos assim, servir como uma escola para, digamos assim, educar menores infratores, alguma coisa nessa ordem, né? Depois foi transformada em escola de agronomia e hoje é a reitoria da Rural. Essa obra, ela está hoje completamente modificada, né, descaracterizada, mas aí vocês estão vendo o pavilhão central, né, foi construído segundo um sistema panóptico, e aí a gente pode passar para a próxima obra, para a próxima slide, aí vocês vejam a preocupação, vejam uma passarela, né, coberta, com todas essas venezianas colocadas, né, para justamente fazer alguma proteção para o sol, né. Veja aqui os brises que as venezianas já são de alumínio, né? Elas foram todas modificadas, elas eram de madeira originalmente. E aí está uma das fachadas dos laterais dos blocos do sistema, que é um sistema de, acho que 8 pavilhões, e aí estão os brises, né? Do pavimento superior. Pode passar. Bem, agora eu vou contar, digamos assim, um segundo tempo, né? Da produção arquitetônica, né, da escola local, né, que é a Faculdade de Arquitetura, né, se chamava Escola de Arquitetura da Universidade do Recife, né, e na realidade esse curso que ele data, né, como arquitetura dentro da Escola de Belas Artes de Pernambuco, ele data desde 1932, né, mas ele oficialmente só foi, digamos assim, oficializado em 1948, né. Então, a partir de 1949, então, com a instituição, a oficialização do curso, eles começam a contratar professores de fora para poder dar as disciplinas de projeto. Então, o primeiro deles é Mário Russo, esse que está aí à esquerda, em cima de um protótipo aí de uma colunata, né, que ele estava experimentando, e ele vem para Recife em 1949 para ensinar no recém-oficializado curso
né, de arquitetura da Universidade do Recife, da Escola de Arquitetura da Universidade do Recife, né? E o do meio é a Cássio de Bossói, que se formou na Escola Nacional de Belas Artes, né? E acho que em 49, se eu não tô, se eu agora não. E ele chega aqui em 51, tá? E o outro é Delfim Amorim, tá certo? O português, que também chega aqui em 51, né? Então, esses três, na realidade, eles foram, digamos assim, por um momento, eles deram, digamos assim, eu digo assim, criaram, né? Ensinaram, deram todo o estofo, né, que os futuros arquitetos do Nordeste, né, eu digo Nordeste porque na realidade essa escola era local, ela como atraía vários estudantes de todos os locais do Nordeste. Então, desde dos estados mais próximos, né, a Paraíba, também Alagoas, o Rio Grande do Norte, como também gente do Ceará, do Maranhão, tá certo? Então, quer dizer, nas listagens dos alunos, a gente vê realmente que os alunos, na realidade, vinham de todas as áreas, até do Norte e do Nordeste, né? Por um determinado momento, até que esses estados tivessem suas escolas locais, obviamente, né? Então, o Mário Russo ele ficou aqui entre 49 e 56, e ele, na realidade, instituía um sistema, um ensino bastante sistemático e racionalista, digamos assim, bem rigoroso, né, com método de projeto, né, e ele, na realidade, do ponto de vista do clima, né, ele estimulou os estudantes, na realidade, exigiu também que eles fizessem cartas solares, medição do norte magnético em relação ao norte geográfico. Isso foi depoimento de estudantes dele, Maurício de Castro, que eu realmente tive a oportunidade de entrevistá-lo ainda em 2002, né? Então, quer dizer, ele mostrou que o Mário Russo estava muito preocupado, porque como um italiano que vinha, né, de um clima europeu, né, não tanto assim, não tão frio, né, porque ele já era de Nápoles, né, mas as diferenças climáticas eram evidentes e ele estava muito preocupado, na realidade, em fazer projetos que realmente se adaptassem com o clima tropical, né? Então, a gente pode passar. Então, veja, aí é uma fachada poente da Universidade, da Faculdade de Medicina, né? A primeira obra que ele fez, né? Então, vocês podem ver aí a passarela, mas vocês vejam também como a cobertura da passarela ela é alta, e na realidade ela não protege tanto assim como imagino que deveria proteger, né? Então, ainda tem um acréscimo aí, né? Que eu não sei exatamente se isso é evidentemente original, né? E são essa parte aí de metal pendurada aí, como se fosse uma mão francesa, né? Que também para proteger contra a insolação, tá? Mas veja que tem também essas passarelas, né? Que de alguma forma elas protegem a fachada, a fachada realmente das salas está bem para dentro, né? Está bem recuada, né? Pode passar. E aí são as circulações cobertas, tá certo, né? Obviamente que isso só são passagens, né? E aqui na foto da esquerda também, né? Os alunos passeando aí com alguma ideia de proteção, de alguma coberta. Pronto, pode passar. E aí já está uma obra que ele fez um pouco depois que ele chegou aqui, né? Não a primeira, né? Que é o Instituto de Antibióticos, ela é de 53, 54, né? E ela aí, sim, realmente essa obra, eu tive depoimentos que ela realmente ele se preocupou muito mais com essa questão de adaptação do clima, né? Então, não só essas venezianas sobre a janela, não sei se vocês estão conseguindo ver na imagem, né? Em cima das janelas, umas faixas horizontais, tá certo? Como também nesse auditório, ele usou esse elemento cerâmico como fosse uma espécie de um cobogó, tá certo, né? Que deixava um elemento perfurado, que deixava o ar entrar. Então, quer dizer, esse auditório, ele é naturalmente ventilado, iluminado, né? E eu acho assim, importante a gente falar isso, porque nos tempos que a gente está vivendo, né, onde os espaços condicionados por ar, né, hoje em dia são perigosos, né, por conta da história do Covid, né, então veja assim como que as vantagens de ter uma arquitetura mais adequada aos trópicos e mais sustentável, né, do ponto de vista de que esse auditório não tinha ar-condicionado, né, e nem as salas tinham ar-condicionado, porque não existia essa história de ar-condicionado, quer dizer, não aqui, né, ele vai chegar posteriormente, tá certo? Pode passar. Pode passar.
Eu não sei, eu acho que... aí. Oi. Eu pensei que o Mandela tinha caído. Então, veja, aí é um pavimento vazado desse Instituto de Antibióticos que eu estou falando, e veja também que ele protege a fachada, né, tem o pavimento superior, ele avança, né, e ele recua as paredes, né, ele faz um percurso aí avarandado, né, e que permite, na realidade, proteger essas paredes, tá certo, da insolação. E também na fachada posterior, eu já não me lembro se eu coloquei uma foto, ela é toda de brises verticais. Pode passar. Eu não coloquei a foto da fachada posterior, infelizmente. Bem, aí eu já estou mostrando agora, essa é a primeira obra de Borsoi, né, que chega em 1951 e que também vai ter uma atuação com um arquiteto projetista, né, bastante ativa, tá certo, aqui no Recife, no Nordeste todo, né, e essa casa é de 53 para 54, né, chama Lisanel Mota, e ele, então, vai usar uma traliça aí, né, de madeira, tá certo, inicialmente, né, para proteger também da insolação. Então, um pouco semelhante ao que os cariocas, né, tinham usado, tá certo, ele veio, né, do Rio de Janeiro, ele tinha trabalhado com Ride, e ele tinha muito contato com Lúcio Costa, com Oscar Niemeyer, né? Então, quer dizer, ele inicialmente ele usa vários artifícios e estratégias, né, da escola carioca, né, que acho que todo mundo conhece, tá certo? Da arquitetura do Rio de Janeiro. Mas aqui ele vai se adaptando, né, e vai incorporando questões locais e vai se adequando, né? Então, veja, eles usam o azulejo do artista Lula Cardoso Aires, não dá para ver aqui, né? Mas, assim, e vai introduzindo questões mais daqui, né? Da Zona da Mata, de Pernambuco, né? Do Nordeste, realmente. Pode passar. Então, aí está a plantinha, né, a planta baixa da residência, então vocês podem ver que, né, que ele recua, toda a faixa, as paredes dos quartos, né, com toda essa varanda na frente, né, tem um terraço, a sala, né, de jantar, ela dá para um terraço aberto, né, e tem um jardim, assim, mais com as formas mais livres, que ele sozinho, eu perguntei se tinha sido o Burle Marx, ele disse que não, que ele tinha feito assim, a maneira de Burle Marx, né? Então, na realidade, ele vai buscar, digamos assim, uma obra de arte total, né, com vários artistas locais e também com a presença de Burle Marx, né? Então, isso é muito interessante, essa casa. Pode passar. Aí a residência dele, que ele faz em 55, tá certo? E aí ele, acho que a imagem dá para ver que a janela ela é toda de madeira, ela tem na realidade, é uma espécie de peitoril ventilado, né? Porque são venezianas embaixo, tá certo? Eu não sei se dá para ver aqui, tá certo? E tem também um rasgo aqui horizontal, que também permite que haja uma ventilação, tá certo? Superior, né? Nesse rasgo aí de fachada. Além da coberta, né, criar esse beiral todo aqui e proteger a fachada. Novamente, ele recua também essa esquadria de vidro aqui, como vocês estão vendo, tá certo? E, no mais, a vegetação, né, as áreas verdes que estão incorporadas, né, essa relação interior com o exterior, que é uma permeabilidade visual intensa, né, com todas essas esquadrias que abrem realmente para o exterior e incorporam e trazem um jardim para o interior da residência, né? Essa casa está completamente descaracterizada hoje, infelizmente. Nessas fotos não existem, assim, você não pode mais ver essas imagens na realidade. Pode passar. E aí tá, olha, veja, eu coloquei aqui os detalhes, né, para realmente vocês poderem ver, né, o beiral, né, os detalhes construtivos, né, que eles faziam para poder, de alguma forma, proteger as fachadas do sol, também das chuvas, né, e da intensidade da luz, né. E também vocês poderem ver como ele integra, né, com o pátio exterior, né, como isso aqui é tudo vidro, né, como você tem uma permeabilidade visual, como ele também distribuiu, né, os níveis da residência, tá certo? Tem aqui uma escada e uma rampa, né, então, quer dizer, também fazendo a promenade e outras questões, digamos assim, muito caras para a arquitetura moderna. Como pode passar? Bem, aí é uma outra residência, Luciano Costa, tá?
E essa daqui também não existe mais, né? Isso é só um desenho, né? Uma perspectiva dele, né? Mostrando, né? Não só a ideia do pilotis, né? Mas como todo esse elemento vazado. Na realidade, eu soube que nesse grande vão aí, nesse grande pilotis, eles faziam projeção de filmes e, né? Quer dizer, era uma vida, um conforto muito, muito bom, né? E a casa, na realidade, você subia para essa escada e lá em cima estava a área social e a área íntima. Então, né, na realidade, esse pilotinho funcionava como uma grande área de lazer, tá certo? E social. Pode passar. Então, essas imagens, né, são todas, como eu gosto muito de pesquisar nos arquivos, né? Então, são todas desenhos originais de Borsoi, tá certo? De residências que ele resolveu. Então, que a gente, assim, o que a gente pode ver de todas elas é que ele usa o telhado cerâmico, né? O telhado em águas, né? A proteção do beiral, tá certo? Os pátios, né? E assim, áreas verdes integradas com as residências, tá certo? Assim, faz questão, digamos assim, de criar esses terraços cobertos, né? E toda essa arquitetura, digamos assim, que de alguma forma ela está tentando respeitar e se adequar ao clima tropical, né? Veja que chuvas, né? E também sol, né? Que aqui também no Recife chove muito, né? Chove forte. Pode passar. Então, aí é uma residência também está destruída, infelizmente, né? E essa foi há pouco tempo, né? Então, a gente vê, olha, um detalhe, né? Que, na realidade, ele vai buscar, né, o acervo histórico nacional, né? E a gente pode ver, né, os ensinamentos de Lúcio Costa, né? A gente vai ver, né, o beiral, a telha cerâmica, né, a reinterpretação desses elementos, uma bandeira com veneziana ventilada, né? Também um azulejo, tá certo? Então, né, uma residência moderna que ele usou, né, elementos muito semelhantes ao que Lúcio Costa tinha pesquisado e que tinha usado na Hungria Machado ou em outras residências da época, tá? Pode passar. E aí é um edifício União, que foi um edifício para classe média alta, que ele fez também um dos primeiros que ele faz, olha, em 1953, tá certo? E ele faz esse edifício voltado, quer dizer, na parte lindeira, né, num terreno junto ao Parque 13 de Maio, né? Em uma área também que tem perto da Rua da Aurora, né? Que você pode ver o rio. É uma área muito privilegiada na época, tá certo? Esses apartamentos são bastante generosos. E ele, então, escolhe, para a fachada poente, de usar todo esse elemento vazado cerâmico, né? Para justamente criar uma fachada ventilada, tá certo? Em toda essa parte aí, essa fachada aí posterior, tá certo? Pode passar. Aí é um outro edifício também de Borsoi, desse chamou Caetés, 955, né? Ele dá para a Rua da Aurora, que é uma parte muito linda, com a vista maravilhosa do Recife. Essa é a fachada poente, né? E ele então escolhe fazer uma fachada semelhante à que Lúcio Costa fez no Parque Guinle, né? Com esses elementos cerâmicos e com essas aberturas para que a pessoa pudesse ver realmente o parque, né? E pudesse ter um momento aí de exaustão, né? Né? E assim, fazer uma coisa uma fachada mais confortável para o lado poente, né? É verdade que ele está muito modificado, né? As pessoas também acabam muitas vezes também entaipando mesmo, né? Os elementos vazados, né? Ou porque foram usados de outra forma o espaço, né? E realmente ele está muito aqui descaracterizado, mas o arquiteto teve a intenção de fazer alguma coisa que protegesse realmente para o poente, tá? Mas pode passar. Bem, aí é uma outra residência também de Borsoi, né? Que eu digo que essa daí ele foi se inspirar realmente nossa casa de engenho, né? Mesmo uma residência generosa, também não se pode ver mais ela dessa forma, ela está toda assim modificada, hoje funciona uma pizzaria, tá certo? E aí vocês vejam que ele usou as varandas, os elementos vazados como se fosse uma veneziana, né? Tanto aqui no peitoril da varanda, né? Os beirais, tá certo, né? Esquadrias, aqui tinha um painel muito bonito, tá vendo aqui em cima de esquadrias de venezianas, né? Que formavam um painel aerado bastante interessante na composição da residência. Pode passar.
Bem, aí eu tô mostrando também outros arquitetos, tá? Então, essa casa é do Heitor Maia Filho, tá certo? É uma residência Torquato Picasso, ela é nas proximidades de Recife, em Araçá, tá certo? Na região metropolitana. E é uma casa muito generosa, tá certo? O Heitor Maia Neto foi um dos primeiros a se formar, né? Ele foi aluno entrou ainda antes de Mário Russo chegar na escola, e depois ele se formou junto logo quando o Mário Russo tinha chegado, né, logo depois, né, e ele aí vai usar elementos de brises verticais, né, vai usar também as cobertas inclinadas, cerâmicas, pode passar também. E mais interessante dessa residência é que a fachada dela, que dá para um riacho que tem aí, ela é bastante rural, né? Ela em contraponto com a outra fachada, que ela parece uma fachada mais urbana, mais ousada, digamos assim, do ponto de vista do, do, do triângulo, né? Com os septos, né? E essa daí, ela, na realidade, busca... ela busca um pouco dialogar com essa arquitetura do passado, né? Um pouco eu vi um pouco assim Lúcio Costa, né? A treliça, né? Digamos em madeira, né? O beral, o azulejo e os troncos também de madeira muito rústica. Eu vou ler aqui o sete porque acho que estão falando comigo. Então, acho que pode passar mais um. Então, essa é a fachada dessa residência também, né? Então, vocês vejam essa ideia das gelosias, né? De todas essas treliças, que na realidade servem também de elemento de proteção e de... eu acho que as perguntas a gente faz no final, né? A Adriana está me falando, né? Eu acho que sim, né? Tá, então vamos deixar, eu não vou olhar o set, não, senão eu vou me distrair, porque eu não vou dar conta de ler aqui e falar. Ai, meu Deus. Acho que pode passar a próxima. Aí, uma residência de José Norberto, que na realidade esse arquiteto, ele não era arquiteto de formação, mas ele era químico, mas ele trabalhou no grupo de Luiz Nunes, chama José Norberto Silva, tá? E essa residência é era parente dele, do Sná Castro e Silva. Na realidade, ele detalhou todos os tubos daquela escola que eu mostrei logo no início, da escola Alberto Torres, né? E o José Norberto, excelente arquiteto, né? Fez essa residência aí para a Sná, ela existe até hoje, tá certo? É de 58, né? É uma residência muito bem plantada, muito bonita, quase próximo ao parque, um parque importante que tem aqui em Recife, que é o Parque da Jaqueira, né? Então, vocês vejam que ele usou também, novamente, né, o telhado, a empena cega aí, com telhado inclinado, com telha cerâmica, né, com beiral, com esquadrias de madeira, né, são rasgos horizontais, mas eles têm aí as venezianas, né, de proteção de madeira, tem vários painéis de vidro com madeira, né, com essas esquadrias aí, que elas são pivotantes, que elas integram com o exterior. E acho que pode passar. E também usou esses elementos cerâmicos, né, que na realidade permitem que o ar entre, que protege um pouco da luz, né? E ela cria todo esse pátio aí, tem obras também de artistas famosos aí, eu não coloquei, acho que não ia dar mais tempo de tanta coisa, né? Então vocês vejam que ela, na realidade, ela tenta, digamos assim, que o verde, que o jardim, que todos esses pátios, eles realmente entrem na residência, né? Você tem um aspecto, uma visão muito boa de quem está dentro, né? Olhando esse pátio exterior. Pode passar. Outra residência também do mesmo arquiteto, só que essa em Boa Viagem, tá certo? E, novamente, reparem no detalhe desse muro, ele está todo vazado, construído em tijolo, né? O Bossoi também usou várias vezes isso, né? Esse tipo de elemento, né? Que também é um elemento vazado, também interpretação do Cobogó, tá certo? Só feito em cerâmica. Pode passar.
E aí tem o Hugo Marques, que também, ele se dizia arquiteto, né, e disse que tinha curso na França, etc. Né? Então, o Hugo Marques, ele fez alguns edifícios importantes aqui, né, ele atuou, né, digamos assim, fazendo vários estilos, né, de arquitetura, desde o neocolonial até um pouco mais o proto-racionalismo mais geométrico, e essa residência aí de 61, né, que é a Casa Rosenblit, ela hoje está protegida, né, e ele fez uma interpretação da arquitetura moderna brasileira, tá certo, né? Na realidade, essa casa é muito importante para os recifenses hoje, porque na realidade representa um pouco assim do que é o moderno local, né? Feito por esses, digamos assim, quase práticos, né? Então, a gente vai ver aí todo esse painel com painel de janelas em madeira, né, com veneziana, né, como se fosse eu esqueci o nome infelizmente, né? E vocês vão ver também em cima, não sei se dá para ver aqui, tem uns buraquinhos de exaustão do ar, que na realidade dizem que foi uma invenção de Mário Russo, né, uma ideia de buzinotes, né, que ele usava, que era com PVC, tubos PVC que colocava nas paredes, né, em várias residências aqui, isso, tipo assim, esse tipo de artifício eles usaram muito aqui, né, uns buraquinhos na parede para exaurir o ar, feito de tubo PVC, né, mas pode passar. E aqui em cima dá para ver, né, junto do telhado, né, a gente vai ver o beiral também, elementos vazados, né, com esse espécie de brise, né, horizontal, vazado, e todo esse painel de esquadria, né, livre, né, para poder o ar entrar, né, e fazer uma casa mais ventilada. Pode passar. Tá aqui. Pronto, pode passar. Bem, essa residência, infelizmente, eu não tenho uma foto dela dela íntegra, né, para colocar aí. Essa residência é Cassiano Ribeiro Coutinho, uma casa belíssima, lá em João Pessoa, que Borsoi fez, que infelizmente eu só pude colocar esse elemento aí vazado para mostrar, né, a preocupação realmente com a luz, com a proteção da luz e em algum lugar esse elemento está vazado, ele não está com vidro, né, então ele permitia o ar passar, tá certo, mas essa casa está completamente descaracterizada. Eu acho que eu classifico essa residência como a melhor casa que Borsoi fez em todos os tempos aqui no Nordeste, porque ela é realmente maravilhosa, né? Mas infelizmente ela está muito descaracterizada. Acho que ela ainda existe lá em João Pessoa. A gente tentou até fazer um processo de tombamento na época que eu estava lá em João Pessoa, mas eu não sei ainda assim em que pé está. Pode passar. Tinha jardins de Buller Max aí também. Olha, esse daí, nessa parte dele está vazado o elemento. Então, eu não tinha falado ainda, né, assim, com mais profundidade de Delfim Amorim, né? Então, ele chega aqui em 51, ele vai começar a trabalhar, inclusive, ele como ele não tinha ainda o registro, ele se associa e acaba trabalhando junto com o Borsoi, não nos mesmos projetos, mas no mesmo espaço, né, e ele vai receber uma mão, né, de Borsoi, e também, assim, um apoio, né, e depois ele vai ensinar na escola de arquitetura local, né. Então, essa obra não é a primeira que ele faz aqui, né, eu não coloquei nenhuma obra primeira que ele fez aqui, porque elas estão muito descaracterizadas, eu não sei mais nem se existem, mas eu coloquei esse edifício Acaiaca, porque ele é muito simbólico, muito significativo, né, ele é na beira-mar, né, todo nascente, né, e na realidade não só porque essa obra é belíssima, né, tem um painel de azulejo maravilhoso, né, que envolvendo uma obra de arte urbana, né, como também ele usou aí um elemento de ventilação da fachada, que chama o peitoril ventilado, né, então na realidade o peitoril, né, ventilado foi, mais adiante vai ter a imagem do peitoril bem detalhadinho, foi uma invenção de Augusto Reinaldo, né, mas que o Delfim divulgou, né, e introduziu, né, e usou muito, né, do peitoril ventilado, porque o peitoril ventilado permitia que você fechasse a janela se estivesse chovendo, né, fechasse a parte de vidro, e aí o ar entrava, né, porque ele ficava
permanentemente aberto, né? São duas lajes, né, superpostas que elas não são no mesmo plano, né? Então eles deixam, criam um canal de vento. Eu não tenho aí, mais adiante vai ter. Cria um canal de vento, tá certo? Pode passar. E essa obra aí é uma obra de Bossói, chama Edifício Santo Antônio, no centro da cidade, na Avenida das Barreto, que na realidade ele também cria esse artifício para a proteção do poente, né? Então, na realidade, essa fachada toda aí é muito ensolarada, né? Com o sol realmente muito duro, né? Então, Bossói, pode passar para a próxima. Então Bossói criou esse elemento, né, com duas partes, né, uma plaquinha de argamassa de cimento, né, com elemento vertical, tem no detalhe, e ele criou uma renda, né, uma espécie de um elemento vazado, né, quase uma costura, né, um traçado, né, um tecido, né, com essas plaquinhas, tá certo? E deixou alguns rasgos para a pessoa poder ver a rua, né, e poder fazer uma exaustão. Pode passar. Eu não sei, mas eu estou pedindo para. Assim, não sei se Manuela está me ouvindo, mas acho que pode passar para o próximo slide. Então, nesse slide, vocês dá para ver a planta e dá para ver o detalhe, né, justamente desse local intermediário, né, entre a sala interna e a fachada. Cria aqui um bolsão, né, um espaço intermediário, tá certo? Né, uma zona de transição, tá certo? Entre todo o calor, né, que vem desse poente, né, e os escritórios que estão mais protegidos, né, e estão com maior conforto, né, para poder se trabalhar, tá certo? Justamente. Então, aqui está uma escala humana, né, um bonequinho aqui, para vocês verem, né, a proporção disso aqui tudo, né, e como o Bossói resolveu essa questão dessa proteção dessa fachada. Pode passar. Então, aqui está o detalhe, justamente, né, do sol, mostrando como é que o vento vai fluir, como é que, isso é um detalhe do próprio escritório, tá certo? As duas peças, né, a elevação e os cortes, né, e como é que ele montou essa renda, né, com esses elementos de concreto, tá? Pode passar. Tá aí a renda, né, e deu um efeito muito lindo, né, muito semelhante à caixa d'água de Olinda, com os elementos de Cobogó. Pode passar. Bem, o Bossói era um artista realmente, né? Ele faz isso com tijolo, tá certo? Nesse mesmo edifício, é um elemento de proteção. Ele fez essa fachada aí vazada para esconder, né? Fazer no pátio, né? Um elemento aí de serviço, né? E ele faz isso tudo com esses tijolos. Ele usava muito esses tijolos nas muretas, né? Nas fachadas também. E aí está um detalhe muito belo. Essa residência e agora eu vou falar, né, dessa criação de Delfim Amorim, né, essa residência Serafim Amorim, e eu vou usar agora um texto do professor Geraldo Gomes da Silva, tá certo? Que Delfim desenvolve essa residência entre 59 e 60, tá certo? E aí o que é que ele fala? Né? Ele fala o seguinte, que essa aí foi sua marca registrada na arquitetura de Pernambuco, assimilar à leveza plástica da arquitetura moderna brasileira contemporânea, adotando um partido de composição mais contido, na medida em que resgatava a sobriedade das casas rurais do passado colonial luso-brasileiro. E aí ele fala o seguinte, ele elimina os forros tradicionalmente horizontais, os telhados se reduzem a lajes de concreto armado, com pequena inclinação, geralmente duas águas, apoiadas em paredes estruturais de alvenaria de tijolos ou em curtos pontaletes de ferro, que é o que vocês estão vendo aqui, certo? Sobre as lajes, telhas cerâmicas
tipo canal, formando um colchão de ar para atenuar os rigores do clima. O programa é frequentemente resolvido em planos, nem sempre superpostos. Os azulejos policromados para revestimento de trechos das fachadas externas, portas e janelas em madeira. O uso de azulejos policromados... Não, desculpa. Então, portas e janelas em madeira, evidentemente inspiradas nas gelosias dos vãos de arquitetura do nosso passado, do período colonial. Então, na realidade, essa foi a primeira que ele fez com esse tipo de laje de cobertura, com os tijolos cerâmicos, né? E Delfim, esse tipo de residência ele vai se repetir. Inclusive, vários alunos dele vão fazer residências muito semelhantes, né? Com essas lajes horizontais, com essas telhas cerâmicas, né? Usando essas esquadrias em madeira, né? O azulejo, os pontaletes de ferro, as paredes que não chegam nos tetos, né? Então permitem essa fluidez aí do ar e fazem, né, ambientes mais adequados para o nosso clima. Pode passar. Então, veja, essa é uma outra residência, Leão Mazur, tá? Hoje também destruída, de 66. Veja como ele faz, né? Todo esse painel de madeira, tá certo? Que permite o ar passar. E veja que o elemento de vedação não chega no teto, né, de concreto, nessa laje de concreto, né, e os pontaletes passam e ele cria vazios, né, que na realidade permitem entrar o ar e ventilar. E também painéis de azulejo, né. Pode passar. Então, ele recupera, aqui nesse caso chegou a parede, né, na laje, né, essa outra residência, Carlos, acho que José Carlos, eu não... Eu tinha até a referência, esqueci o nome, mas ela é aqui perto, tá? Então, também, olha, veneziana de madeira, né? Então, na realidade, ele reinterpretou um pouco o que Lúcio Costa tinha já feito, né? Usando a telha cerâmica com a laje, mas ele, na realidade, difundiu esse tipo, né? Ele inclinou levemente essa cobertura, né? Ele fez um grande beiral. E acho que esse tipo de residência a gente vai ver em várias cidades aqui do Nordeste, né? Na realidade, em Natal tem muito também, né? Em todas as redondezas aqui. Então, na realidade, virou quase que um mantra, né? Um tipo de arquitetura bastante difundido, né? Então, não só pelos ex-alunos, né? Mas também entrou no gosto popular, tá certo? Esse tipo de laje, com essa levemente inclinado, com essa cerâmica, com essa esquadria de madeira, com beiral, tá certo? Pode passar. E a implantação da residência, né, ela também, a cumieira, ela vai perpendicular à fachada principal, tá certo? Ela não está uma casa, não essa daí que eu estou mostrando, a anterior, né? Ela não está, a fachada da área social, ela não está virada para, infelizmente não dá para ver muito bem, tá? Mas ela não está virada para a rua, ela está virada para um pátio lateral, tá certo? Então, isso dava toda uma diferença, tá certo, no convívio, na inserção da residência no lote, né, e também na relação, né, dos cômodos com o jardim, né, tá certo? E ela criava também em algumas residências, né, uma escala menor e mais próxima da rua, tá certo? Da pessoa que entra, né, diretamente, né, quase como se uma mureta baixa, né, porque hoje em dia a gente não tem mais, né, mas pode passar. Essa também é uma residência de Marcos Domingos Silva, que foi um dos alunos de Mário Russo, tá certo? Que tem uma obra belíssima, muito preocupada assim com os rigores do clima, né? Fez intervenções no Instituto de Educação de Pernambuco, né? Inspirado, né? Em Richard Neutra, né? Nas escolas, tá certo? Adequada ao clima tropical, tá certo? E nos ensinamentos de Neutra também, né? Do livro, né? Publicado em 48. Então, essa residência Marcos Domingues, ele usa a laje, tá certo? Eu não posso dizer que isso é exatamente o tipo de Amorim, obviamente, né? Porque ele tem toda uma relação muito mais especial, tá certo? Com a fachada frontal, com a composição desses painéis, tá certo? Com o uso do azulejo, tá certo? Com as venezianas, etc. Pode passar. Eu acho que eu pulei uma. Bem, essa daí é uma das residências, Luciano Costa, tá? E Delfim usou aí elementos industrializados, né? Os painéis, as telhas, né? Já eram de alumínio, com a cobertura, com sanduíche para proteger, não era telha cerâmica, tá? Para proteger a insolação, né?
e ele usa também esses pontaletes de ferro, né, e cria todo esse pátio, essa relação. Pode passar, com a área de jardim, tá? Então, é isso que eu estava falando sobre a ideia da casa em relação com a rua, tá? Aqui vocês podem ver nessa casa, a Casa Augusto Fernandes, né, aquela que em 63 é num bairro residencial, ainda hoje ela existe, né? Então, você veja que a pessoa entra direto da rua, né, através desse vão aqui, tá certo? E ela se volta toda para um jardim lateral, protegido por essa parede de pedra aqui, tá certo? Por esse septo aqui de pedra. A coberta está toda solta dos septos laterais que vedam a casa para a rua. Então, na verdade, ela cria uma intimidade para dentro do lote, né? E uma escala muito... Assim, pode, a próxima imagem é dela, tá vendo? Uma escala muito residencial, muito horizontal, né? Muito assim o que Mário Pedrosa falou sobre a arquitetura do Nordeste, né, que ela tinha uma linha horizontal, né? Então, achei fantástico quando eu li isso, né? Porque, na realidade, é isso mesmo. Então, acho que Delfim conseguiu, né, colocar essa linha horizontal, dessa continuidade dessas cobertas na arquitetura dele, né? E acho que é por isso que esse tipo, ele ficou tão popular, né? Então, assim, então representa tanto a gente, né? No sentido dessa arquitetura mais acomodada, digamos assim, a topografia, né, a nossa planície, tá certo? A nossa paisagem. Pode passar. E aí também, eu já mostrei em outra imagem dessa residência, mas aí a fachada aqui daria para a rua principal, tá certo? Com essas esquadrias de vidro e madeira, e também com esses terraços, com a laje que não toca os septos laterais, né? Pode passar. E essa integração com esse jardim todo. Eita, essa daí já foi, desculpa, teve uma repetição. Pode passar. Essa daí eu também mostrei, tá? Mas aqui ela aparece com o muro ainda vazado, como ele era originalmente. E então, e toda a residência se voltando para esse lado, essa lateral da rua, perdão, do jardim interno, né? E um pouco protegida da rua também, com esse recuo frontal. Pode passar. E está repetido esse daí também. Pode passar. Desculpem. Bem, agora eu vou falar desses experimentos, tá certo? Que não foi só a laje que Delfim usou inclinada com a telha cerâmica e com os septos e com as vedações que não chegam ao teto, nem só com essas venezianas de madeira, gelosias, etc. Mas esse experimento aí foi feito por Heitor Maia Neto, né? E ele queria apresentar isso como uma tese de cátedra, alguma tese acho que era uma tese de cátedra. E ele começou a preparar, na realidade, isso. E, na realidade, vejam, essa residência, ele começou a fazer experimentos, ele realmente fez em algumas residências. Eu trouxe essa, né, José Castro, tá certo? De 60. São duas lajes quer dizer, na realidade, é uma laje de concreto. Aqui tem as telhas, né? Acho que aí nesse momento já são telhas de amianto, tá? E aí o forro da casa está aqui. Então, na realidade, ele cria um colchão de ar. Ele falava que era um sistema de um guarda-sol, para proteger como um guarda-sol. Então, na realidade, era um duplo telhado, tá certo? Né? Que permitia criar um colchão de ar que vazava todo e isolava, digamos assim, o telhado, que ele passava solto em cima do telhado interno, da cobertura interna, do forro interno da residência. Então, criava um bolsão de ar, né, que permitia os ventos fluir e ventilava a casa. Então, na verdade, era ele falava que era um sistema guarda-sol. Né? E aí, muito interessante que os estudos, Luiz Amorim, né, chama a atenção para que, na verdade, esses arquitetos, eles estavam em contato com Paul Rudolph, que eles sabiam dos experimentos, né, da Flórida, quando estavam fazendo sobre essa arquitetura adequada aos climas, né, quentes, né? E, na realidade, o Heitor Maia Neto, ele viajava muito para os Estados Unidos, por outros motivos profissionais, né? Então, ele teve condição de também fazer essa ponte, né, e de experimentar. Então, na realidade, essa escola do Recife, ela experimentava muito, né, não só desde Mário Russo, né, com esses experimentos, essas invenções, como também esse exemplo aí dessa coberta aí, como se fosse um guarda-sol. Né? Pode passar. Aí é um exemplar de Valdeci Pinto, falecido recentemente, né, que ele também usa alguma coisa de Lúcio Costa, com esses
elementos vazados aí nessa fachada poente, faz esse jogo aí. Pode passar. Estão vendo aí, elemento cerâmico vazado, pode passar. E essa edificação era um seminário religioso lá em Aldeia, né, que nunca funcionou como seminário, e depois funcionou uma escola de odontologia, e são elementos vazados em concreto armado, grandes, né, bem pesados, que protegem toda essa fachada. Olha, eu acho que o tempo está muito adiantado para perguntas. Eu vou ter que passar muito rápido agora, porque, na realidade, tinha muito mais coisa. Aí está toda essa proteção, esse corredor com os elementos de concreto, porque, na realidade, senão não vai dar tempo até 6h30 da gente discutir alguma coisa e fazer alguma pergunta, né? Aí é Borsoi fazendo um edifício na beira-mar, com os elementos vazados também, com esquadrias de madeira. Pode passar. Delfim, no edifício Barão de Rio Branco, né, esse daí está protegido, que ele, na realidade, não só faz esses recortes, como vocês estão vendo, protege, né, as fachadas com esse azulejo, com esses rasgos horizontais superiores, nessas são bandeiras ventiladas que permitem também, né, uma ventilação melhor no ambiente. Pode passar. Borsoi faz reentrância de saliências nesse edifício Michelangelo, né, para que também permita, né, não só visualmente, o edifício ficou mais, digamos assim, interessante do ponto de vista plástico, mas também ele permitiu a visibilidade para a praia, né, que são o edifício à beira-mar. Pode passar. Esse edifício, na realidade, o brise não é um brise de proteção, né, é mais um brise estético, né, um elemento vertical, né, isso foi uma obra de Acácio de Borsoi e de Vital, né, ele fez esse painel aí colorido, né, dessas esquadrias com esses elementos verticais. Pode passar. Aí é Delfim, eu acho que pode passar, vamos passar mais rápido, porque senão a gente vai... Aí é Delfim também, usando elementos vazados cerâmicos, usando também brises horizontais e verticais para proteger essas esquadrias do lado direito, tá? E aqui é o detalhe do peitoril ventilado, não sei se vocês conseguem ver com essas lajes, essa lajezinha vertical, esse elemento vertical aí, que permite o ar entrar e fazer uma fachada ventilada aqui nessa parte. Pode passar. Vital, com Reginaldo Esteves, fazendo o edifício sede da CELP, que, na realidade, ele calculou esses brises, a orientação perfeita, para que pegasse o ângulo do sol, tá certo? Então, isso daí é tudo bastante experimento, mas também com as questões científicas. Não. Pode passar. Aí a sede da Sudene, tá certo? Que inicialmente é um projeto de Glauco, e depois teve um grupo que assumiu, tá certo? E aí vocês vejam que eles também usaram, né, a proteção das fachadas, e a fachada posterior, pode passar, tem justamente todos esses elementos vazados, que muito semelhantes ao que Borsoi fez no Santo Antônio, pode passar. Tá vendo? Então dá para você ver também essa renda aí, desses elementos pré-moldados em concreto, que eles usaram e que, né, permitiu que as circulações ficassem mais ventiladas. Pode passar. Aí está um detalhe muito semelhante ao São Francisco. O Santo Antônio, perdão. Aí o Marcos Domingues, veja que ele usou também essas esquadrias pivotantes, né, exaustão de ar nessas cobertas. Pode passar. Borsoi também usando o peitoril ventilado, esquadrias contínuas de madeira e com beiral, né? E esses elementos aqui, essas saliências aqui que captam o vento, e também a fachada inclinada, pode passar. Perdão, a coberta inclinada mesmo. O edifício Mirage de Borsoi também, com peitoris ventilados e com janelas recuadas um pouco, né, para proteger essa fachada. Pode passar. Bem, está bastante adiantado, né? Eu vou passar rapidamente o roteiro, né? Na realidade, eu peguei os pontos de Armando, mas como para explicar que todos esses experimentos, todos esses, tipo assim, essa preocupação com o clima era uma presença, né, nas aulas, na discussão da escola, né? E na realidade Armando, né, deixou essa preciosidade para a gente, que são esses croquis com esse roteiro para se construir no Nordeste, que hoje é tão famoso e que todo mundo tanto se inspira. Acho que, na realidade, ele faz uma síntese, digamos assim,
de tudo que era discutido na escola. E o próprio Glauco Campelo, numa ocasião, falou isso, né, que Armando, tipo assim, conseguiu, né, sintetizar com desenhos muito didáticos, tá certo? Todo um pensamento de uma época de se preocupar com uma arquitetura mais adequada ao clima, uma arquitetura mais sustentável. Então, eu coloquei aí a imagem dele na prancheta, tá certo? Com a capa do roteiro, né? São 9 pontos, né? Pode passar. E coloquei os pontos que minha aluna fez a gentileza de limpar, a Juliana, tá? Porque a foto não ficava com fundo legal, não. Então, vocês estão vendo aí, olha, criar uma sombra. E sim, e a capa foi Mari Rassetti que fez para mim, viu, gente? Nos agradecimentos estão para ela, agradecimento pelas duas, mas antes que eu me esqueça, não? Então, veja, criar uma sombra, né? Então, esse espécie de croquisinho eram croquisinhos que eles davam aula, tá certo? Mostravam o que é que os alunos, né? Como é que devia ser essa ideia, né? Então, aí vocês estão vendo aí beirais, tipo assim, generosos, né? Pode passar. O vazar-muros, né? O emprego dos cobogóis, né? A criatividade que eles fizeram, né? Desses septos aí ventilados, né? Dessas fachadas arejadas, tá certo? Pode passar. E também os brises horizontais, tá certo? A proteção das janelas. Olha aqui o detalhe do peitoril ventilado, com os brises, né? Tá certo? Então, quer dizer, os brises horizontais a gente sabe que foram usados no Ministério, na obra do berço, pelos cariocas, mas outros experimentos, tá certo? O cobogó é bem daqui, tá certo? Os elementos vazados são muito comuns aqui, tá certo? E foram muito difundidos aqui. Abrir as portas, né? Eu aqui vejo aqui, ele também recupera a ideia da porta, tá certo? Da porta, digamos assim, na realidade era o agreste, né? Da porta de onde ele morava, tá certo? Essas portas, aqui não tá, mas elas são divididas, né? As pessoas ficavam na frente das portas, né? Abriam só um pedaço. Aqui tá, na realidade, a bandeira que está ventilada, mas muitas das portas das casas do agreste, né, e do interior, né, na área rural, elas têm a divisão aqui no meio, né, para os animais não passarem, né, e as pessoas ficarem na porta olhando a rua, olhando a vizinhança, né, pode passar. Continuar os espaços, né, pode passar. E construir com pouco, porque na realidade ele prega pouco uso de poucos materiais, tá certo? Por conta não só da realidade da gente, né, a realidade pobre do Nordeste, né, mas também não ter muita mistura de materiais, né, e ter uma arquitetura mais simples, mais mínima, né, e construir frondoso, né, e conviver com a natureza, né, e construir frondoso aí uma árvore bastante frondosa, porque a gente precisa da sombra aqui no Nordeste, né, pode passar. E aqui, então, quer dizer, os ensinamentos continuam, né, e as interpretações e as criações continuam. Então, isso aí é o Vila Mariana, esse edifício foi premiado, a obra de Manecoque Tinoco, mostrando, né, como ele fez um jardim vertical, né, vários pátios, ele chama de edifício quintal, né, vários pátios, e usou essas jardineiras, e na realidade a gente vê essas jardineiras, quer dizer, a gente via essas jardineiras em várias obras, vários edifícios. Hoje em dia a gente não vê mais nada disso, tá? Nada dessa arquitetura realmente ficou, né? Aí está o Parque Histórico do Monte dos Guararapes, tá certo? Com as cobertas de Armando, tá certo? Com essas paraboloides hiperbólicas em concreto, né? Armado. E vocês verem que era a ideia do construir frondoso, né? Esses grandes painéis, né? Que permitem o vento fluir, os septos são recuados, as paredes são recuadas, são soltas também da cobertura. Pode passar. Pode passar. Bem, então eu quis essa obra de Ana Barros, tá certo? Uma arquiteta que faleceu em 2011, tá certo? É um edifício Vereda, no primeiro que ela fez, né? Uma obra muito interessante, tá certo? Com várias, pode passar. Além das varandas, das jardineiras, os elementos vazados, pode passar. E, tá vendo os rasgos horizontais, né, abertos realmente, né, para a área de serviço, pode passar. E também essa ideia, né, desses elementos todos permeáveis, tá certo? Uma foto da varanda, né, pode passar. E tá vendo essa transparência aí que esse elemento deu e essa varanda intermediária aqui, esse lugar tão gostoso que ele fica na realidade aberto, né, para permitir E aí eu saí também, quando a Adriana me perguntou, eu saí batendo fotos pela rua, né, mostrando, né, que na verdade ainda tem alguma coisa, né, pela rua, uma outra coisa, né, eu peguei essa casa aqui com
esses tijolos, né, colocados de uma forma de fazer também um elemento vazado, né? Pode passar. E outros, né, uns muros ainda, né, que restaram daquela época, mas é que é muito pouco, porque a nossa arquitetura hoje não está mais assim, né? Esses parece que esses preceitos foram esquecidos, não? Então, aí está uma residência, talvez algum dos alunos de Amorim, tá certo? Que usou justamente os elementos de madeira, né, como as gelosias, e um painel de Mariana Terretti, tá certo? Com beiral e tudo, pode passar o detalhe aqui bem mais próximo, pode passar. Essa residência, a relação com a rua muito próxima também, né, com esse jardim, uma escala bem doméstica, né, bem, pode passar. E pronto, aí os agradecimentos, tá certo? E das imagens, né, que foram do meu trabalho de doutorado. Bem, acho que pode abrir para a gente conversar, né, se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu espero que eu tenha passado um recado. Ai, Parabéns. Olha, é muito estressante a gente falar para uma tela, entendeu? E não ver ninguém. Mas estão todos aqui no chat muito agradecidos e comentários, parabenizando, né, de uma forma muito, muito feliz. Um dos nossos alunos, inclusive, diz que você fala com um sorriso no rosto, e isso tá bom, notável, né? Parabéns pelas imagens, que também representam esses ensinamentos dos arquitetos, engenheiros e outros, né, modernistas. Assim, eu podia ter sido mais acadêmica, digamos assim, mas eu tinha tudo anotado agora, entendeu? Mas eu acho que... Não, foi ótimo. Não, porque assim, eu só queria dizer o seguinte, tá? Que na realidade a gente tinha pesquisa, tá? Né? A gente tinha pesquisa sobre clima. Na realidade, não eram laboratórios, entendeu? Mas a gente tinha alguma pesquisa, tá? Então, os experimentos, eles eram experimentos, mas eles estavam antenados. Veja com essa história da escola de Saratoga, eles estavam antenados com o que estava, né? Viagens para o exterior, né? Armando foi para o Bal Centro, lá na Holanda. O Heitor Maia Neto viajava constantemente para o exterior. Delfim já veio de lá com a formação sólida, né? Borsoi também veio. Então, quer dizer, na realidade, a gente não estava isolado, entendeu? Então, assim, é muito importante, né? E nem a gente só era dependendo do Rio de Janeiro, nem de São Paulo, entendeu? Porque isso aí é um tipo de narrativa que eu discordo, né? Assim, bastante, entendeu? A gente não estava reproduzindo os ensinamentos da escola carioca, não, entendeu? A gente estava criando e a gente estava conectado com o resto do mundo, tá? Eu acho que isso bem, né? Quem faz pesquisa pode ver isso, consegue ver isso nos jornais, tá certo? Nas publicações, e ver que, na realidade, realmente, eles eram arquitetos que estavam atuando e viajavam constantemente para os Estados Unidos e para a Europa, tá? Então, quer dizer, Delfim faz o Acaiaca depois de uma viagem para a Europa com os alunos, né? Então, a Acaiaca lembra muito a unidade Marcélia, né? Muito bom. E como disse Cardoso, isso tudo ainda com poesia, transformando Cobogós em rendas, né? Brilhante, brilhante. Isso daí ele realmente é fantástico, né? Você vê aquele interior daquela caixa d'água, né? É demais. Por conta do nosso horário, eu vou pedir que a Manu coloque as primeiras perguntas. Então, a Yara diz, pode-se dizer que o uso do cobogó na arquitetura moderna tem relação com os muxarabes ou muxarabis das casas coloniais? Então, eu acho que sim, né? Na realidade, eu acho que foi um acidente, né? Porque, na realidade, eles não criaram para isso, tá certo? Eles criaram para ser um tijolo para facilitar a construção, porque era um tijolo de 50 por 50, né? Ele era grandinho, né? Então, na realidade, ele fazia a parede mais rápida, tá certo? Paredes, inclusive a parede ia ficar um pouquinho mais grossinha, né? Tá certo? Então, quer dizer, na realidade, havia uma orientação da prefeitura de se transformar, de não construir mais em taipa. Então, na realidade, eles estimulavam as reformas, entendeu? Então, na realidade, eles registravam na prefeitura as casas em Cobogó, né, em tijolo, não era em tijolo, era em Cobogó, tá certo? Que era um tijolo, digamos assim, mais moderno, mais barato, maior, mais fácil de construir. E que, na realidade, o grupo do DAO viu que ele podia servir como um brise-soleil. E essa foi a sacada, entendeu? Quer dizer, na realidade, ele não fizeram para isso, para ser gelosia, nem para ser muxarabi, mas usaram como tal. Então, eu acho que essa inspiração, sim, eles se inspiraram no passado, tá? Assim, o resultado, né? Sim. Essa pergunta ela está dividida em 3 partes, eu vou fazer toda,
certo? Vilay, depois você responde. Uma pergunta da professora Josi Ferrari, também do Relu, sempre aqui presente. Obrigada, Josi. Ela diz, de lá, vários exemplares referenciais da arquitetura moderna em Recife, já não existe mais como você cita e como está registrado no obituário arquitetônico do Luiz Amorim. E quanto às medidas de proteção? Vamos ver a próxima. Há instrumentos de proteção aos que ainda estão edificados, aplicados pela gestão municipal e estadual? Há tombamento de edificações modernistas isoladas? Olha, isso é uma tristeza. A questão é a seguinte, viu, minha gente? Desde o meu trabalho do proto-racionalismo, que meu trabalho serviu como base para o primeiro lei dos imóveis especiais de preservação, tá certo? E, na realidade, digamos assim, eles foram, de alguma forma, protegidos no nível municipal, tá? Alguns, né? Mas, na realidade, o que a gente tem visto, depois eu e os professores da UFPE, a gente colaborou com novas listagens, entendeu? Para tombamentos municipais. Só que, na realidade, o que acontece é que esses processos são muito lentos, entendeu? E a gente perde patrimônio antes que esses imóveis virem realmente, quer dizer, indicar, nós indicamos, entendeu? Quer dizer, a questão, digamos assim, da academia, ela colaborou, né, com as listagens, mas, efetivamente, o ponto final disso daí é muito difícil, entendeu? Por quê? Porque são várias questões envolvidas, entendeu? E essa lei dos imóveis especiais de preservação, né, ela fica dependendo de trocas de coeficiente de construção, que nunca acontecem, entendeu? Que eles não institucionalizam realmente o instrumento, entendeu? Então, na realidade, o que a gente tem visto na prática teve um tombamento, né, de uma casinha das gêmeas, que chamava de casinha, que era de Augusto Reinaldo, né, que era uma obra importante, entendeu? Na Rosa e Silva, um terreno valiosíssimo, e que, na realidade, o proprietário se sentiu lesado e resolveu deixar o imóvel e até quase destruiu. Então, quer dizer, tem, na realidade, agora uma briga judicial com uma dívida enorme, entendeu? Mas o edifício está quase que completamente destruído, entendeu? Porque, na realidade, eu acho que eu acho que essa lei ela não está sendo... Ela ficou muito bonita no papel, né, e no discurso, né, mas na prática a gente está com muito problema, né. Eu acho que a gente não consegue ir à frente realmente com a proteção, né. Às vezes ela serve para destruir mais rápido o que deveria estar protegido, né, que foi, eu acho que, né. Então, na verdade, essa que eu mostrei dos Rosenblit, ela está protegida, né, mas assim, também ela fica lá, né, passando o tempo e vendo se ela própria o proprietário não está mais dando manutenção, porque ele também se sentiu lesado, entendeu? Então, quer dizer, a prefeitura tem que achar um equilíbrio aí, né, e começar a implementar trocas, né, de solo criado, né, e que, na realidade, a gente sabe, né, eu participei de um seminário, acho que no ano passado, né, e a discussão era essa, eles não conseguiram implementar ainda, né, essa troca do solo criado. Então, na realidade, quer dizer, eles não acabam, no final, não protegendo, entendeu? Quer dizer, e não conseguem realmente passar as listagens, né, para efetivar realmente na votação, né, porque na realidade eles não conseguem convencer, né, digamos assim, porque eles têm que passar por uma votação, né, de que o imóvel vale e precisa ser preservado, entendeu? Então, porque, na realidade, a gente eu me sinto como acadêmica, como pesquisadora, como tudo, é uma inutilidade nosso conhecimento, entendeu? A gente só pode tentar, tipo assim, ensinar para os alunos, né, que isso é importante, mas é só, entendeu? E mesmo assim, para aqueles que, de alguma forma, se sensibilizam, ou se eles vão ser os futuros arquitetos que eles próprios tenham sensibilidade na hora de intervir, mas a gente sabe que é muito difícil, né? E continuem batalhando pela preservação desses exemplares que ainda existem, né? Sem dúvida. Pois é. A está sendo plantada. Né? Agora, realmente, eu sinto muito, porque, na realidade, eu tenho aí, sei lá, eu estou fazendo essas pesquisas desde 92, né? 91 que eu comecei, né? Então, já são aí quase 30 anos, né, de pesquisa. E eu sei que eu já vi tanta coisa, assim, desde que eu comecei, né? Assim, ser destruída e eu ficar muito triste, né? E descaracterização, inclusive, para os nossos colegas, né? Porque nossos colegas, muitas vezes, não sabem, não olham para a gratificação como valiosa, né?
Então, a pó de pedra, que era aquele revestimento dos anos 30, ele é pintado, né? Assim, coisa, minhas gente, isso aí não pode ser pintado, entendeu? Desse jeito, né? Então, quer dizer, na realidade, a falta de conhecimento realmente da época, né? E das peculiaridades daquele estilo, entendeu? Daquele momento, a pessoa tem que estudar e tem que saber, né? Os arquitetos, eles têm a obrigação de saber, né? E antes de intervir, né? Pesquisar antes de intervir. Sim. Vamos ao comentário da Yara. O grande problema da arquitetura moderna aqui é a questão da preservação, pois no imaginário cotidiano não é tão antiga, mas é velha o suficiente para ser substituída. Acho que é um pouco o que você acabou de falar, né? Não há um entendimento ainda do valor a ser preservado, nem por parte dos arquitetos, em alguns casos, né? Então, Então, vou continuar. A Elvia diz, Guilá, onde podemos encontrar esses estudos sobre os alunos de outros estados do Nordeste que estudaram na escola de Recife? Olha, na realidade, eu não tenho isso levantado, né? Mas eu acho que você pode pegar no memorial, Denis Bernardes, eles têm todas as listagens dos alunos, né? Então, você tem que escrever para lá, para o UFPE, né? Que eles têm essas listas, entendeu? E aí tem as pessoas que vieram de fora. Então, é fazer essa triagem, ver onde eles foram, se eles voltaram para os estados deles. Muitos voltaram, né? Entendeu? Então, é isso que é por um determinado momento. Isso funcionou até os anos 60. Depois, né, vai ter escola... na realidade, Salvador também era outro polo, né? Mas, assim, nessa área aqui da zona... Assim, ao redor, né, aqui funcionava como um polo, né? E nos anos 50 foi um polo regional, tá? Então, assim, a gente vinha gente de todo. Eu comecei a estudar as mulheres, né, com minha aluna, né? E aí a gente viu meninas de todos os locais, né? Veio, assim, vieram, né? A ênfase foi para as meninas, né? Mas vem gente de todo local, né? Então, quer dizer, eu acho que no Memorial Denis Bernardes você consegue essas listagens, com certeza, e ver quem veio da onde, né? É importante saber se voltou e o que fez, né? É, assim, super interessante, né? Essa pesquisa, né? Que bom. Nós não temos mais perguntas no nosso chat e nós, então, já podemos ir finalizando pelo adiantado da hora. Aproveitamos. Sim, aproveitamos. Tem a outra palestra. Tem a outra palestra, Aproveitamos para agradecer a todos que estão aqui no chat, que colocaram seus comentários, muitos comentários parabenizando a professora Guilá, muitos professores da FAO, muitos alunos, obrigada a todos, muitos profissionais que estão hoje trabalhando com patrimônio, nós agradecemos a professora Guilá, convocamos todos para a próxima palestra lá no IAB, no Facebook do IAB Alagoas, e vamos chamar a professora Adriana Caprete para que ela também possa se despedir, já que hoje é o último dia do nosso primeiro seminário de patrimônio, aqui, promovido pelo RELU, agradecendo ainda o espaço, que a professora coordenadora do curso, Manuela Andrade, gentilmente nos disponibiliza e que também nos auxilia aqui nos bastidores a todo momento. Adri, você consegue nos ouvir? Ela estava com problemas no sinal da internet. De lá, você quer fazer... Não, eu quero agradecer a vocês, a gentileza de terem me convidado, né? Eu gostei muito. Assim, né, eu fiquei um pouco, assim, nervosa um pouco antes, né, mas foi bom, assim, porque a gente mostra, né, até uma cultura arquitetônica que se perdeu, entendeu? E que, na realidade, a gente não tem mais nem isso academicamente falando no ensino, nem mais isso na produção, né? Então, a gente precisa resgatar isso aí, porque veja agora, com a história do Covid, como é importante a gente ter uma varanda e ter um espaço aberto, né? Então, quer dizer, a mensagem que eu queria deixar, né, é que olhassem para o roteiro e olhassem para a arquitetura moderna do ponto de vista da sustentabilidade, né, dela, entendeu? E vissem como ela hoje foi, como assim, essa questão de um espaço aberto e aerado, sem ar-condicionado, né, sem condicionamento, é importante, porque na verdade ele é muito mais salubre, né? Ele funciona muito melhor, né? Então a gente precisa começar a construir de uma forma a esquecer que tem um ar-condicionado, porque depois do ar-condicionado, todas essas
fachadas protegidas, né, que o professor Delfim falava que a melhor fachada é o beiral, é um grande beiral, né, que a melhor proteção da fachada é um grande beiral. Quer dizer, como é que isso se perdeu? Essa cultura se perdeu de tudo, de material, de estratégias, de criatividade, assim, de fazer essas estratégias, né, e de olhar realmente para esse lugar que são os trópicos, né, onde é que você está, né, quer dizer, é muito fácil você fechar tudo e botar um ar-condicionado, né, vai funcionar, né, mas, sabe, a que custo, né? Tá bom. Obrigada a vocês, então. Adri? Eu queria agradecer a Guilá, agradecer demais, essa fala foi sensacional, já tinha ouvido o Guilá falar em outros eventos, é sempre assim, muito cheio de conteúdo, muito cheio de pesquisa, ótimo, olha, ainda colaborou com a gente para a gente ainda passar para outro evento, eu sei que é super chato a gente ter pedido isso, mas a gente está na dependência da agenda de outras pessoas, foi ótimo, Guilá, adorei. Isso que você falou, olha, a gente está sentindo na pele, né? Esse problema agora com a iminência da volta às aulas. Quem tem filho pequeno está desesperada como eu, porque os meus filhos vivem num ambiente onde eles precisam levar agasalho na escola, né? Com esse calor que é em Maceió, e eles levam agasalho, porque se desliga o ar-condicionado também ninguém consegue, fica suado, porque não tem ventilação adequada, não tem iluminação adequada. E talvez essa pandemia vai trazer também novos ensinamentos ou resgatar ensinamentos modernistas aos arquitetos, porque né, todo mundo, a gente está vendo na TV o tempo todo que a gente está suscetível a ter novas pandemias, né? Isso vai ser cada vez mais frequente por causa do desequilíbrio ecológico que está acontecendo, né? E quem sabe agora esses ensinamentos sejam resgatados. Então, não é só uma questão de preservar o que já tem, é de resgatar esses ensinamentos que nunca deveriam ter sido passados, né? Enfim, é isso, Guilá, adoramos. Muito obrigada a você, obrigada, Adri. Eu agradeço a vocês. Obrigada, Manu, por ter ficado mais uma vez no backstage. Desculpa, pessoal, minha internet hoje está oscilando demais. Agradeço aos comentários, a presença, teve aluno da Guilá, alunos nossos, alunos de outras faculdades. Minha aluna perguntou. Né? E foi ótimo. A gente encerra agora o nosso evento do RELU, né? Esses 3 dias da Semana do Patrimônio, e convida todos que estão aqui nessa sala virtual para seguir agora todo mundo para a sala virtual do IAB Alagoas no Facebook, que lá vai ter uma discussão agora muito importante com o Nivaldo Andrade, que é o presidente do IAB Nacional, o Sandro Gama, que é o superintendente do IAB Alagoas, do IFAM Alagoas aqui, e vão falar sobre a questão da perda do patrimônio nos bairros afetados pela tragédia da Braskem, né? Vamos ficar por aqui e até a próxima. Obrigada a todos, um beijo grande. Obrigada, Guilá. Obrigada, Adri. Até a próxima. Manuela, obrigada.